Então, hoje a gente vai dar continuidade à segunda parte sobre a mentalidade com relação à nossa liberdade financeira, e depois a gente vai ver um pedaço da parte do ambiente, que eu acredito que ele vai dar mais alguma coisa, porque é um assunto também bem farto, né, bem vasto, para a gente ter um conhecimento aí bem legal. Não tem jeito, como ele disse, eu acho que eu já entendi isso há algum tempo, a questão da mentalidade, ela vai estar ligada em tudo e toda a ação que você for vir a fazer. Não tem jeito. Ah, mas que saco, todo mundo fala de mentalidade. Ah, porque tudo é mentalidade. Ah, eu quero ver logo como é que faz um investimento e começar a ter dinheiro. Você realmente não vai conseguir se não mudar a sua forma de pensar. Na verdade, tudo que a gente vive hoje é fruto das ações que a gente teve por causa da mentalidade que até então a gente adquiriu ao longo da nossa vida. Dito tudo isso, eu trouxe aqui alguns pontos que eu resumi da aula dele, como eu falei, volto a dizer, é um encapsulado da aula dele que eu trago para vocês. Então, eu tento trazer os pontos que eu acredito ser mais importante. E aqui dentro da mentalidade, principalmente por ser uma mentoria que ele dá, e ele é um judeu, né? Então, mais do que nunca, para quem já me conhece, sabe que tudo que eu trago para vocês, eu gosto de trazer o embasamento bíblico e que se aplica à nossa vida, né, ao nosso cotidiano. Então, não dá para falar de mentalidades, às vezes a gente pode pensar, a Bíblia fala de mentalidade, fala. E o versículo mais se encaixa é o versículo que está lá em Provérbios 23:7, que diz, assim como você pensa em sua mente, assim você é. Né? É um versículo que acredito que muita gente sabe, porém, não aplica, né? É aquilo. Às vezes a gente tem conhecimento, mas a gente não aplica. E conhecimento sem aplicar, né, é quase que burrice mesmo. Então, a mentalidade, um dos pontos de mentalidade que ele destacou, a mentalidade atual determina a situação financeira de vida de cada pessoa. Então, se a sua mentalidade hoje ainda não está alinhada com as mudanças que você precisa realizar para você ter uma vida financeira com liberdade financeira melhor, e eu digo isso porque a gente vai ver um quadro lá na frente, bem interessante, que eu fiquei assim, falei, caraca, é assim mesmo que eu penso. Caramba, eu estou realmente ligada exatamente nisso daí. Então, uma das coisas que ele bate muito é o quê? Que até os 18 anos de idade, a sua educação e o ambiente onde você vive, eles vão te influenciar. A partir dos 18 anos, isso não é nenhuma pesquisa científica, não, ele está falando de autorresponsabilidade. A partir dos 18 anos, e principalmente quando você sai da casa dos seus pais e tudo mais, não há desculpa. Aí ele fala até essa pra gente, mas você não sabe como foi minha vida, porque você não sabe o que a minha mãe me fez, não sabe o que meu pai me fez, você não sabe o que o meu marido me fez, você não sabe o que aconteceu comigo. Ele fala, eu estou me lixando para a sua vida, para a vida que você teve. Por quê? Porque quem decide, tem muitas coisas que a gente não vai ter o controle, mas que pessoas vão fazer com a gente e a gente não vai ter como controlar. Mas a gente tem o controle de como a gente vai reagir ao que fizeram com a gente. Então, isso é autorresponsabilidade sua. Então, o que acontece? Se a gente se coloca no lugar de vítima, e aí que está o lance da mentalidade, quando a gente se coloca no lugar de vítima, seja toda em qualquer situação, e não puxa a responsabilidade para você, você acaba terceirizando para outras pessoas a resolução da sua vida. Alguém tem que resolver o problema. Não, mas é porque o meu marido, você não sabe como é que ele é. Não, mas é porque a minha mãe, você não sabe, ela não me ajuda. Não, você não sabe como é que é a minha vida lá em casa. Você não sabe o que eu passei, sabe? Então, quando você sempre culpa alguém, isso quer dizer que você está dando também a responsabilidade e a ação de alguém fazer alguma coisa por você para outros. Enquanto você tem esse tipo de atitude, enquanto você não toma a rédea da sua vida, você fica à espera do outro. E aí a sua vida não anda. Então, nesse caso aqui, principalmente de liberdade financeira, porque você não sabe quanto que eu tive que gastar. Aí fala assim, quanto que eu tive que gastar quando estava doente e meu filho tal, assim, porque você nunca teve a autorresponsabilidade de fazer uma reserva. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva, quantas coisas a gente comprou sem precisar? Quantas coisas a gente comprou para comer que nem gostou e jogou fora? Quanto dinheiro jogado no lixo? Quanta blusinha comprada que a gente não usou? Né? Então, assim, se a gente for fazer uma retrospectiva, a gente sabe que a autorresponsabilidade é nossa. Então, quando eu tomo isso para mim, opa, não quero saber, ninguém tem culpa de nada. Então, agora, eu é que assumo o controle da minha vida. Então, é preciso que cada um entenda que se eu sou responsável pela minha vida, pela minha situação financeira, e que eu assumo que todas as cacas feitas foram por minha culpa, eu é que tenho agora o controle para poder ressignificar isso daqui e agir com uma nova mentalidade. Então, mudar a mentalidade não é fácil, leva tempo, mas é essencial para obter resultados concretos. A mentalidade errada leva escolhas
erradas que causam problemas financeiros persistentes, como endividamento e falta de investimento. Todas as vezes que a gente mantém essa mentalidade errada, a gente continua se endividando e a gente nunca faz investimento. E o engraçado é que a gente consegue arrumar um jeito para se endividar, para conseguir um crédito, para conseguir um parcelamento maior. Agora, para ter o dinheiro para investir, a gente nunca consegue, já reparou? A gente sempre está pensando em como parcelar. Como é que eu parcelo mais vezes? Como é que eu financio mais vezes? Ah, mas será que se eu financiar em 60 vezes, eu não posso ter esse carro? Será que se eu financiar em 30 anos, eu não posso ter essa casa? Estou me incluindo no bolo aqui, tá, gente? Tudo aqui, a correia, primeiro, a chibatada foi aqui. Outra coisa, a mentalidade de pobre está relacionada ao foco na sobrevivência e em gastar o que ganha sem planejamento. A gente vai ver um quadrinho sobre isso lá na frente. Mentalidade de rico está concentrada na liberdade, autonomia da construção de renda passiva. A liberdade financeira verdadeira é quando a pessoa tem renda passiva. Gente, é isso aqui, ó. É aqui que está o ouro. É aqui que está o ouro. É como se fosse um mapa, sabe? Tá vendo que a gente vai percorrer para achar isso daqui? Só que esse percorrer é a gente realmente mudar mentalidades e as ações e as nossas atitudes com relação para alcançar isso aqui, ó. Aqui está o ouro. Então, renda passiva suficiente para manter o seu padrão de vida sem depender do trabalho ativo. Se algumas de nós aqui poderia falar assim, eu vou ficar 1 ano sem trabalhar, ou então até, tipo assim, meu marido, 1 ano sem trabalhar, se acabasse agora a renda que entra todo mês. Vocês teriam condição de sobreviver? Aqui em casa a gente não teria. Se parar de trabalhar, não. Por quê? Tranquilo, mãe. Porque o que acontece? É eu parar de trabalhar, vocês parar de trabalhar, parar de receber qualquer coisa, e ter um dinheiro entrando sem que você precisa mexer um dedo. Daria para manter o padrão de vida que vocês têm hoje? Alimentação, filho. Então, assim, esse pensamento que vocês têm que parar e pensar, caraca, se der um ruim, é aquilo, a gente vive sempre no limite. Se aconteceu um negócio que sair ali do trilho, pronto, o castelo desmorona, assim como foi na pandemia. Lembra? Muita gente desempregada, aí o governo tenta... Enfim, gente, essa história que vocês todas já sabem. Então, a diferença entre ricos e pobres não está no quanto ganham. Isso aqui, ó, é questão de mentalidade. Mas em como pensam em fazer as suas escolhas. Isso aqui... Oh, Deus, fala, Senhor. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo o que tem. Isso aqui está em Provérbios 21, 20. O sábio, ou seja, nós estamos sendo o quê? Tolas, quando a gente gasta tudo o que tem. E eu vou te mostrar lá na frente no quadrinho que ele apresentou e que eu refiz para poder trazer aqui para vocês. Então, alguns conceitos importantes sobre mentalidade. Pessoas podem ganhar muito, mas não serem ricas se não têm liberdade de escolha. O que é ser rico? Voltando a frisar o que a gente falou na aula passada, ser rico é você poder escolher o que quer e o que não quer fazer, e isso não influenciar em nada no seu padrão de vida. Tipo, não preciso fazer nada, eu gosto de fazer. Se eu quiser, por exemplo, todos os dias, pegar um livro, sentar na beira da praia e ficar lá o dia inteiro lendo, tomando água de coco, isso não vai influenciar em nada. Vou continuar tendo dinheiro para pagar a passar casa, vou continuar tendo dinheiro para comida, vou continuar tendo dinheiro para pagar a escola das crianças, plano de saúde. Então, rico é quando a gente puder fazer isso sem ter nenhum dano, sem ter nenhum prejuízo. Mesmo que a pessoa ganhe 50, 100 mil, mas se ela, um dia, ela deixar de trabalhar e o negócio despencar, se ela ficar doente, não poder mais trabalhar e o castelo de areia desmoronar, ela ainda não é rica, porque ela não tem liberdade de escolha. Até aqui tranquilo, né? Dois, ricos, isso aqui, ó, ricos gastam menos do que ganham. Investe o dinheiro que sobra para criar renda passiva. É aqui que está o pulo do gato no quadrinho que eu vou mostrar para vocês lá na frente. O problema do padrão de vida é que ele pode aprisionar financeiramente, especialmente quando sustentado por financiamentos. O que é isso aqui? Quero comprar uma moto, quero comprar um carro. Aí o que acontece? Você se aprisiona, se coloca dentro de uma grade, de um financiamento que você fez, não pode acontecer nenhuma treta, ninguém pode ficar desempregado, não pode dar ruim. Por quê? Porque você está preso num financiamento. Então, se o padrão de vida, para você manter o seu padrão de vida, você tem que estar sempre enfiado em financiamento, o negócio está ruim. Você não tem um padrão de vida bom, porque você está dependendo sempre de um financiamento. A verdadeira riqueza gera liberdade.
não ostentação. Ostentação é diferente de ser rico. Então, riqueza tem que te gerar liberdade e não ostentação. E ostentação, ela está muito relacionada no que você adquire para mostrar para os outros que você tem um padrão de vida igual ou melhor do que o dela. E isso, a questão da mentalidade, ela está muito linkada na questão de você querer dar, mesmo que inconscientemente, uma resposta para a sociedade. Eu estou bem. Meu negócio aqui, cara, tá muito bom. Eu tenho carro novo, eu tenho uma casa nova, um aluguel que a casa é muito mais cara, mas porque eu preciso mostrar para a sociedade que eu estou bem. Então, essa ostentação, ela não vai te trazer, não vai te gerar essa liberdade financeira que você tanto almeja. Então, mudar a mentalidade gera arrependimento. Daqui eu falei, ô Senhor, eu me arrependo agora, Deus, como me arrependo. Tem que te gerar arrependimento em decisões antigas. Putz, é reconhecer, gente. Caraca, eu fiz isso. Mas que bom. Gente, é que nem quando a gente encontra Cristo. Senhor, eu pequei. Eu fiz isso, mas às vezes eu me arrependo. Então você tem que se arrepender das burradas que fez. E ser humilde o suficiente para falar, eu fiz caca nisso aqui. Fiz muito. Porque se você não se arrepender, você acaba fazendo tudo de novo. E aí repete os mesmos erros. E aí não corrige. E daqui a pouco você tá igual ou pior situação que está atualmente. Que eu espero que todo mundo esteja muito bem, mas a gente, né? Enfim, então a gente precisa trazer esse arrependimento para que haja essa mudança de mentalidade e essa melhoria das escolhas que a gente vai fazer no futuro. Esse daqui é o quadrinho de mentalidade do pobre, da classe média e do rico. Uma maguinha. Onde que está o foco do pobre? Qual é o foco do pobre? A gente vai ver qual é o foco do pobre, qual é o foco da classe média, qual é o foco de uma pessoa rica. O foco do pobre é a sobrevivência. É trocar o almoço para comer na janta. Eu vejo isso aqui, gente. Quando eu vi isso aqui, eu falei, caraca. Vou contar uma breve história para vocês. Como algumas sabem, ou todas sabem, enfim, quem vai ver essa aula gravada também, eu vim do mato, vim da roça. Minha mãe era mãe solo, solteira, né? Já de 3 filhos. Ela teve mais 2 meninos, e depois teve os outros. Minha mãe tem 9 filhos, teve todos os outros. Então, o que acontece? Eu lembro que, por ser mãe solteira, a gente morava num cômodo, num barraco, muitas das vezes, meus irmãos, eles tinham o último leite para tomar à noite, e amanhã, e no dia seguinte, à noite, minha mãe falava assim, amanhã não sei como que vai fazer, porque seu irmão não tem leite para tomar. Quando amanhecia o dia, ela falava assim, Deise, vai lá, pega esse caneco aqui, vai lá no campo do seu Valde e vê se ele enche esse caneco aqui para poder o seu irmão ter o que comer. Eu ia, seu Valde, graças a Deus, provisão divina, né? Enchia meu canequinho e eu trazia. Exatamente isso aqui, ó. É trocar o almoço para comer na janta. Essa aqui é a visão do pobre. E a visão do pobre é totalmente... Aí vocês podem pensar assim, poxa, Deise, mas também era algo que não tinha, né, o que fazer. Realmente não tinha, mas não havia também uma iniciativa de melhoria no sentido de que se eu... Porque minha mãe falava assim, que ela não poderia tomar remédio, minha mãe passava muito mal, aquela coisa toda. Gente, na situação que era, eu fico... Tá vendo como a questão de mentalidade e ambiente tem tudo a ver como você age? Se uma pessoa que não tem condição, como que poderia ter 3 filhos sem pai? Você percebe que não tem planejamento, nem que eu desmaiasse tomando um anticoncepcional. Eu ia tomar um anticoncepcional. Nem que botar pra fora. Eu não queria saber. Então, assim, a mentalidade pobre, ela não pensa a médio e longo prazo. Ela não pensa no que pode acontecer se eu não tomar essa decisão, tiver essa providência hoje. Então, assim, é exatamente aquela música do tal do Zeca Pagodinho, deixa a vida levar. E Deus é tão misericordioso, né, que hoje, graças a Deus, estamos aí todo vivo, né, teve que comer, enfim. Mas só para ilustrar a questão da mentalidade do pobre, sem planejamento nenhum. E aí, aonde que está o foco? O foco do pobre é o quê? A sobrevivência. O foco da classe média, que somos nós, inclusive o Ben falou assim, nós não vamos falar tanto de pobre. Por quê? Porque quem está no curso não são gente pobre. Por quê? Um pobre, ele jamais investiria em um curso, porque ele acha que isso é um gasto. Ele acha que ele não precisa aprender, porque se ele nasceu pobre, ele vai morrer pobre. E que pobre nasceu para se ferrar mesmo. Essa é a mentalidade de pessoas pobres. E eu digo de pessoas pobres, às vezes não é só de financeiro, não. Porque eu saí de uma pobreza nesse nível. Muito ferrada mesmo. Mas é de você parar, olhar em volta e falar assim, caraca, a vida é isso daqui mesmo. Eu vou nesse mesmo ciclo, nessa mesma... Então, era isso que me assustava desde a minha adolescência. Eu via as coisas acontecendo e falava assim, caraca, é isso mesmo? Eu vou ter que viver, vai ser assim? Então, enquanto você não gera uma inconformidade
daquilo que você está vivendo, você não vai ter mudança, nem de mentalidade e nem da sua situação financeira. O foco da classe média está nisso aqui, ó, que somos nós. Nós queremos o quê? Conforto e status. Então, a gente vive nisso aqui, no conforto. No conforto, não. A gente vive com foco no conforto. Tanto é que a gente quer uma casa melhor, ou a gente se endivida 30 anos para poder pagar, ou a gente se muda e paga um aluguel mais caro. Eu quero um carro melhor. Ou a gente parcela 60 vezes, mas aí você tem um carro e paga por 2, mas você quer o quê? O conforto. Você quer o conforto. Então, o foco da classe média é isso aqui. Porque a gente busca conforto e status. A gente quer que se o vizinho, se a amiguinha, se a irmã, se a coleguinha da igreja, se alguém, se ela tem, porque eu não posso ter. Eu vou financiar e 1000 vezes mais eu vou ter. Agora, a mentalidade do rico, o que, que ele busca? Qual o foco do rico? Liberdade. Ele quer liberdade primeiro. Ele está nem aí para os status que os outros vão achar dele. Ele não está nem aí. Ele tem o foco e a mentalidade firmada que, se ele precisar sacrificar alguma coisa agora, ele vai sacrificar. Por quê? Porque lá na frente ele vai ter liberdade. Então, são essas diferenças aqui. Gente, eu, né, da onde eu vim principalmente, eu tenho muito convívio com as pessoas de mentalidade pobre ainda. E a mentalidade dele é, eu quero tudo amanhã, é amanhã, é amanhã, é amanhã. Tem um conhecido meu que a família dele não tinha que comer várias vezes. E a gente ajudava e tal. Até que ele trabalhava lá no lugar e a pessoa dispensou ele, pagou um tempo de casa, né, aí para ele e tal. E aí, sabe o que a pessoa fez? Pegou todo o dinheiro, foi lá e comprou um carro velho, caindo aos pedaços. E a família não tinha direito que comer em casa. Vocês têm noção disso? Pra quê? Não tinha dinheiro. A pessoa não tem carteira. O carro estava todo ferrado. Quem tem carro sabe que carro muito ferrado é um desespero, porque toda hora tá caindo. Então, eu olhei assim, eu falei assim, como? E como era uma pessoa muito, muito próxima, eu falei assim, fulano, mas fulano nem tem carteira. Como que ele não tem dinheiro para botar gasolina no carro? Como pode? É assim, gente, que ele quer tudo para ontem. E essa pessoa que quer tudo para ontem, infelizmente não vai ter nunca. Vai viver isso daqui, ó, para sobreviver. Moral da história, perdeu o negócio todo, depois trocou o carro tão velho por um cavalo, e depois não sei nem o que aconteceu com o cavalo, gente. Então, assim, vocês têm noção. Porque, assim, é só misericórdia. E aí, o que acontece com a mentalidade de planejamento do pobre? O planejamento do pobre, da mentalidade pobre, é um planejamento diário. Inclusive, o Ben falou assim, é daí que vem a palavra diarista. É diário. O planejamento do pobre é tipo, agora. É quase que, esse daqui, a gente pode até alguém falar assim, Deise, mas a Bíblia fala assim, basta para cada dia o seu mal. Sim, mas não está linkado em planejamento. Por exemplo, se eu falar assim, mas se eu ficar preocupada, não vou mais trabalhar porque o governo é assim, porque o Trump não sei o quê, o Lula não sei das coisas, não vou mais porque pode acontecer isso. Isso daí, cabe esse versículo, basta para cada dia o seu mal. Por quê? Não está no meu controle resolver, eu não consigo resolver isso. Não consigo, o que eu posso fazer é orar, Senhor, tenha misericórdia. Agora, o planejamento da minha vida, das minhas finanças, isso sim está nas minhas mãos, sou eu que tenho que resolver. Sou eu que tenho que planejar. Agora, com a mentalidade pobre, se eu vou fazer um planejamento diário, meu filho, dá ruim. Qual o nosso planejamento da classe média? A gente faz planejamento mensal. Evolui um pouquinho. A gente faz o quê? Mensal. O negócio da gente é no mês, né? Finalizou o mês, quando acabou, meu Deus do céu. Daqui a pouquinho a gente está planejando, terminou de pagar uma parcela do cartão, 10/10. O que a gente faz? Já vamos ver o que a gente vai colocar. Essa parcela aqui que a gente vai comprar. Não é assim? É por mês, o do médio. E o planejamento do rico é isso aqui. Eles fazem planejamento anual ou por década. Eles não ficam afobados, sabe? E isso aqui, gente, voltando novamente, não quer dizer rico financeiro. A mentalidade. Sabe aquelas pessoas, a gente conhecia, eu tinha um cliente, ele tinha a 3ª série primária, mas aonde aquele homem botava a mão, o homem era rico de dinheiro, porque o homem era paciente. Cara, ele olhava um negócio assim, ele investia, era um imóvel, era em ações e tal, e ele esperava. Sabe? A pessoa é aquilo, apressado come cru. E come mesmo. Então, que a gente comece a entender essa questão aqui, ó, ter essa mentalidade de rico. Onde está o seu foco? Aí você vai parar e vai pensar, meu foco está em sobreviver? Meu foco ainda está no meu conforto e status? Agora, quando a gente conseguir isso aqui, ó, a liberdade, automaticamente, a gente vai ter o bônus do conforto e do status. Só que a gente precisa buscar, primeiro, a liberdade. O Ben, ele contou uma história que ele falou assim, ele disse que ele comprou uma cobertura que apareceu uma oportunidade dele comprar pela metade do valor. E como ele é rico,
Ele comprou. Aí ele disse que recebeu umas visitas e a visita falou assim: nossa, bem, muito linda, era seu sonho, né? Ele, não. Meu sonho sempre foi ter liberdade. Isso daqui é uma oportunidade que eu tive, por ter liberdade, eu comprei. Mas nunca tive o sonho de ter um apartamento, uma cobertura. Então, é aí que está o foco. Então, que hoje a gente possa almejar isso aqui, ó. Eu quero ter liberdade, independente de qualquer situação do país. Se eu estiver doente, se alguém precisa, eu tenho liberdade, eu posso não trabalhar e vou ter continuar tendo dinheiro. E que a nossa mentalidade também esteja aqui. Lembra que eu tenho falado, até antes desse curso, eu tenho falado, gente, bora pensar médio e longo prazo, pensa médio e longo prazo. Parar de pensar que eu plantei hoje, eu tenho que colher amanhã. Isso não dá bom. Não dá bom. Não gera crescimento. Então, por isso que todas as pessoas, aquela música, ele até falou dessa música, que o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. Fica mesmo por causa disso daqui, ó. E o rico, como ele pensa a longo prazo, meu amor, ele vai ter liberdade. Por quê? Porque ele não está querendo comprar almoço para vender o almoço para poder pagar a janta. Filosofia da classe média. A riqueza aos olhos da classe média funciona assim, ó. Ganhos. Então, esse daqui é o ganho da classe média. E esse aqui é o gasto da classe média. Percebe que é tudo o que ganha, ele gasta. Nós somos isso aqui, ó. Por exemplo, ganhei 5, gastei 5. Ganhei 10, gastei 10. O que ganha, gasta. O que ganha, gasta. O que ganha, gasta. O que ganha, gasta. É sempre assim. A filosofia dos ricos é isso aqui, ó. Ricos sempre gastam menos do que ganham. Então, eles ganham. Se eles ganham 10, ele vai gastar 8, vai gastar 7. Então, é isso aqui, ó, que tem que entrar na nossa cabecinha. Então, não é o fato de, tipo, sobrou um dinheirinho na conta. Vamos comprar carne e fazer um churrasco? Essa é a mentalidade da classe média. Vamos sair tomar um sorvete? Sobrou R$50 aqui. Enquanto a gente... Minha mãe fala assim, fulano, enquanto não vê o fim, sossega. É assim, enquanto não vê a conta zerada, no sossego faz. Esse é o problema da gente. Enquanto o rico, opa, reduzir, vai para investimento, vai para investimento, vai para investimento. Ai, Deise, mas que vida chata. Sim, mas é por um tempo. Porque senão você vai se ferrar a vida toda. É melhor você abster-se um pouquinho, alguns anos, e depois você poder usufruir da sua liberdade sem medo de ser feliz. E se você não precisar trabalhar mais, do que você se ferrar a vida toda. Eu falei na última aula, a maioria de nós aqui já trabalha há mais de 20 anos. O que você construiu? 20 anos, gente. Você já estava assim, caraca, 20 anos. É muita coisa. E é muito provável, né, em nome de Jesus, se você não voltar até lá, que a gente ainda tem o dobro da nossa vida para viver. A maioria aqui uns 40, 40 e poucos anos, a gente vai viver no mínimo, tá? No mínimo. Uns quase 90 anos. Tem mais do que o dobro para sobreviver. Para a gente viver ainda aqui, se o Senhor não voltar, não levar. Mas, enfim, vocês têm noção disso? Aí daqui a 20 anos, de novo, caraca, trabalhei, ainda não tem nada. Se eu não trabalhar hoje, eu não consigo viver. Mês que vem, não consigo pagar minha fatura. Então, assim, a gente precisa entender que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, de alguns status e confortos. Agora, para lá na frente, pensamento de médio e longo prazo, a gente poder ter liberdade de escolher o que eu quero e o que eu não quero. O pensamento do rico, o que acontece? Quando sobra aqui, ó, ele diminui dos gastos dele, e aí ele faz o quê? Investimento. E aí ele gera riqueza. Então, ele tira dos gastos dele, faz investimento, não compra carne no fim de semana, não fazer churrasco, não compra carne. Ele já joga lá para o investimento. E aí ele vai criando riqueza. Quando ele cria riqueza, o que acontece? Ele vai criando uma renda passiva. Essa renda passiva que está lá rendendo e recebendo, independentemente se ele está trabalhando ou não. E quando ele vai criando mais renda passiva, maior vai ficando a riqueza dele. E quando ele chega aqui, ó, que é o quê? Renda passiva, igual ou maior dos que os gastos que ele tem, aí, minha filha, ele tá nem aí. Os outros pensam, os outros falam, tá nem aí. Então, assim, você não vai mais precisar aturar desaforo de ninguém. Você vai poder ajudar quem você quiser. Por quê? Porque você não vai ter problema com relação a dinheiro. Agora, isso daqui é construção. Isso você não constrói com a mentalidade de pobre e nem com a mentalidade de classe média. A gente precisa adquirir mentalidade de rico, que é o quê? A mentalidade de sábio, como o provérbio fala. Porque até então a gente está exercendo uma mentalidade de tolas. E o legal é que aqui, ó, quando o povo fala assim, mas... Deixa eu ver, aqui, ó, quando o povo fala assim, mas riqueza e luxo não é de Deus. Uai, mas está na Bíblia.
O sábio possui riqueza e luxo. Por isso que eu não posso ter riqueza e luxo. O negócio é que a gente tem que ser inteligente para poder adquirir isso. Porque, na verdade, o inimigo é que colocou na sua cabeça que você não pode ter uma vida boa nessa terra. E se fosse para você ter uma vida de caca a vida inteira, Deus não tinha tirado o povo dele do deserto, do Egito, caminhado pelo deserto, para falar que ia mandar eles para uma terra que manda leite e mel. Teria deixado todo mundo lá, até hoje, servindo ao Egito. Então, por que a gente deixa ser levado? Não, mas já, o dinheiro é a raiz de todo mal. Lembra das nossas crenças limitantes que a gente fez lá, o antídoto, quem fez? Quando você coloca aqui, por quê? Porque estão querendo implantar aquilo na nossa mente. Não. Se você tiver dinheiro, você não vai para o céu. Dinheiro não dá em árvore. O dinheiro é a raiz de todo mal. Então, é isso aqui que a gente vai construir. Isso aí. Jacó teve estratégia, a Elisana colocou aqui, para prosperar, e José também. José, gente, aquilo ali, lembra dele? O que teve que fazer? Pegou, no tempo de fartura, fez o quê? Guardou, para quando viesse o período de escassez de alimento, eles tivessem ainda recurso. E aí, o que a gente faz? Sobrou o dinheiro? O que José fez? Investiu. Só que a gente, se sobrar o dinheiro, vamos ver o que a gente vai gastar aqui, que esse dinheiro não pode dar na conta. A gente arruma uma nova dívida. Ai, sabe o que é? É que fulana, tadinha, nossa, ela tão mal aí. Ah, eu paguei para ela. Ah, eu paguei. Aí você fala, tipo assim, nossa, eu sou a melhor. Dentro da gente, a gente tá querendo contar uma história. Eu sou a melhor das pessoas. Porque, eu já ouvi gente que você não sabe. Ai, gente, meu coração, sabe? Meu coração é assim, eu tenho um coração mole. Você sabia que, na verdade, a gente tá querendo receber a aceitação de alguém? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu quero que aquela pessoa me aceite tão bem que eu vou abrir mão de algo que é da minha família, que é meu, que poderia beneficiar a mim e a minha família, porque primeiro a gente tem que cuidar dos nossos, para poder entregar para outra pessoa para a gente ficar bem na fita. A gente quer ficar bem na fita. Mesmo que isso não seja de forma consciente, tipo assim, não, dentro da gente é essa a história que a gente conta, mesmo que inconscientemente. Ah, por isso que eu peguei o dinheiro e dei para ela comprar um gás. Primeiro você tem que parar e pensar, por que fulano tá nessa situação? Eu sempre fui tida, gente, como uma pessoa de coração duro, porque tudo eu queria saber o porquê. Lá na minha casa, como a gente passava uma situação, né, quando eu era adolescente, já morava com minha mãe, às vezes a gente recebia cesta básica. Então, assim, era uma dificuldade bem grande. E aí, tinham pessoas que elas tinham maridos, tinham seus recursos, e quando elas viam que minha mãe recebia alguma cestinha, elas iam para lá falar que não tinha alguma coisa. Eu falava assim, mas fulano não tem isso? Por que fulano não tem? Ah, fulano fumava, fulano, sabe, tomava uma biritinha. E eu ficava me perguntando, eu sempre fui de fazer muitas perguntas, por que fulano não tem? É que às vezes a gente luta a guerra que não é pra gente lutar. Você se mete em batalha que não é pra poder você se meter. E depois você vai falar assim, Senhor, por que eu tô passando por essa prova? Aí Deus vai falar assim, é por quê? Fala, Deus! É porque você colocou um Jonas dentro do seu barco que eu não pedi pra você colocar. Então, são essas coisas que a gente tem que parar e falar assim, pô, eu tô fazendo isso por quê? Será que é porque realmente eu tô querendo ajudar? E se eu estou querendo ajudar, por que essa pessoa tá nessa situação? Gente, se faça pergunta. A melhor coisa que a gente tem na vida é parar e se fazer pergunta. Porque você vai encontrar respostas muito melhores do que a sua emoção pode te dar. Às vezes a gente precisa agir com a razão. Aí a gente vai agora para a parte de ambiente. Vai pegar, acho que só um pedacinho, depois eu acredito que ele deve dar mais alguma coisa. Ele sempre dá tipo uma introdução de um tema e depois ele termina em outro tema. Então, aqui, liberdade financeira, a parte de ambiente. Ambiente, oh meu Deus. Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Com quem vocês têm andado? Pessoa que reclama o tempo todo, pessoa que só fala de desgraça, pessoa que só fala da vida do outro, pessoa que está sempre querendo se achar melhor do que você. A gente precisa escolher qual mesa que a gente senta e qual mesa que a gente vai levantar. Tem pessoas, gente, ai, Deise, mas isso não é preconceito? Ai, Deise, mas isso não é... A gente, principalmente quem é cristão, não tem que abraçar todo mundo, você acolher, ajudar na hora da necessidade, a gente vai fazer. Agora, isso aqui, ó, é provérbio. Você vai ficar andando com gente que só quer andar tudo errado, que só fala mal dos outros. Aí, vamos supor, você sai daqui, todo mundo animadinha. A gente vai fazer, vai acontecer, e cara, olha, nossa vida vai mudar, porque agora é o meu posicionamento, e vai ser bem tal. Aí a pessoa tá, fulano agora tá achando que vai ficar rica. Eu, hein? Até apareceu lá. Agora não toma mais, não sendo mais pra tomar um café com a gente, ó. Porque se tomar um café, vai ficar pobre. Até parece que isso aí vai funcionar. Esse é o tipo de mesa que vocês querem continuar sentando? Pra sofrer o quê? Dano?
Gente, tem gente que não libera palavra de bênção sobre nossa vida. Essas pessoas a gente tem que levantar na mesa e falar, fulano, eu oro por você que o Senhor te abençoe. Mas eu não quero falar de fulano, eu não quero falar de ciclano. Sabe? E o meu pensamento dentro do que eu estou aprendendo, esse cafezinho aqui, não tem necessidade, porque esse café eu tomo em casa, então não preciso. Então, sem ficar se preocupando com a opinião dos outros, do que fulano vai pensar. Gente, vocês precisam ter uma identidade fortalecida em quem vocês é em Deus, o resto, acabou. A gente só precisa se preocupar, eu falo disso desde quando eu comecei pro Instagram. Se eu não estivesse, eu tenho na minha consciência que eu não estou desagradando o Senhor, a opinião dos outros não vale nada para mim. Não tem, sabe, não complementa em nada. Então, não tem porquê eu ficar presa a isso. Inclusive, pessoas que vão te criticar, mas elas não têm resultado nenhum em finanças, por que você vai acatar um conselho desse? Quando alguém perguntar lá, fulano, tá vendo? Pode tomar um sorvete, tá achando que vai ficar rica assim. Mas você fala, fulano, você toma um sorvete, você tá rica? Você tem liberdade financeira? Ah, mas você fala assim. Então, a sua opinião relacionada a este assunto não me interessa no momento. Porque, mas isso é ser grosseiro. Não, é colocar limite. Isso é colocar limite. Como disse na última aula, falou? Pessoas boazinha, e boazinha no sentido de tipo, não quero desagradar, não quero ser grossa. Vai levar a vida toda, porque ser grossa é diferente de você colocar limite, ponderar. Opa, com isso aqui eu te dou liberdade. Até aqui não cabe mais a sua opinião. Certo? Tranquilo, todo mundo vivo, silêncio na sala. Sim, estou ouvindo atencionalmente. Maravilhoso! Todo mundo vivo, já desmaiado. Como diz, a cara de desespero lá, o povo fica tudo de câmera aberta, o povo fica assim, paralisado. Ai, Jesus. Então, o ambiente, gente, o ambiente em que a pessoa vive influencia diretamente as atitudes e escolha da mentalidade. O que inclusive, ele estava falando? Que até cientificamente é comprovado que o ambiente realmente onde você vive, ele vai influenciar nas atitudes que você tem, tanto para o bem quanto para o mal. Porém, olha só que desgraça, né? A gente vive num mundo de pecado, pronto. Porém, quando é um ambiente negativo, a gente tem mais chance de ser influenciado do que um ambiente positivo. Então, a pessoa negativa, mete o pé, porque não vale a pena. Não vale a pena. Não deixe o povo roubar a sua alegria, sabe, a sua animação. Porque às vezes, gente, a gente encontra a pessoa, daqui a pouquinho vem alguém, joga um balde, nem de água fria, não, é água de gelo mesmo. Com pedra que bate na cabeça, você já até cai. Então, assim, a gente precisa muito. A questão do ambiente, cara, ele vai te influenciar demais. A minha mentalidade, que ainda precisa melhorar muito, que eu quero melhorar muito, mas ela só começou a mudar quando eu... Engraçado que eu nem me distanciei por questões... Porque eu sabia disso. É porque a vida realmente, Deus é tão bom que às vezes, né, ele fala assim, tadinha, ela tá muito tapadinha, vou realmente tirar ela desse ambiente aqui. Quando eu deixei de ter contato com algumas pessoas, mas contato que eu digo, né, tipo assim, nossa, você nunca mais falou? Não, falei, mas aquela pessoa ela já não participava mais tão efetivamente de opiniões relacionadas às coisas que eu fazia. Então, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. De acordo com o ditado, ele botou aqui, diga-me com quem andas, que direi quem és. Minha mãe falava assim, quem com porco se mistura, farelo come. E realmente, né? Até você provar que focinho de porco não é tomada, já é tarde demais. Porque a sua mentezinha já pode estar toda comprometida. Então, o convívio com pessoas negativas vai impedir a sua evolução. Não tem jeito. Gente, sabe, às vezes aquelas coisas que você recebe, assim, que as pessoas mandam um monte de desgraça? Pelo amor de Deus, depois você nem abre, você abre a primeira vez. Viu que deu ruim? Nem abre mais. Para que a pessoa vai enviar um vídeo de desgraça? Para que a pessoa vai falar uma palavra que fala, pelo amor de Deus, gente, olha, tô aqui, tô orando com você. Sabe aquela pessoa que tava, às vezes tá doente, aí recebe uma visita de alguém, aí aquela visita chega e fala assim, nossa, fulano, que situação, né? Olha, eu tenho uma tia que morreu com isso daí. Vai te catar, cara. Para que a pessoa vai uma visita dessa? Alguém está precisando saber que alguém morreu com aquilo ali? Se ela quiser saber hoje, ela vai para o Google, ChatGPT e pergunta. Então, assim, tem umas coisas que não dá não, gente. Não dá não. Tem que botar limite. Ambiente. Existem 3 tipos de ambiente, que são as associações. Associação indesejada. São o quê? Pessoas que não agregam e prejudicam e devem ser afastadas. Quem são esses aqui? Coleguinhas, amiguinhas. Eu digo coleguinhas, porque amigo mesmo, gente. Eu acho que a pessoa tem que ter um senso, né? Então, assim, pessoas que você pode afastar. Não vou mais falar quando entrar na rua, passar na rua. Não é isso. Oi, fulano, boa tarde. Olha, você...
Ah, fulano, eu tô com minha agenda hoje cheia, amiga, nem posso parar com você para falar sobre isso. Mas fulano deve ter tido o motivo dela, né? Fica com Deus, tchau. Feliz Natal, Ano Novo, Feliz Dia das Mães, Dia do Pai, Dia do Namorado e vida que segue. Afasta. Não é falar que a pessoa, olha só, você é um mau caráter, tá querendo me colocar para baixo, não vou mais falar com você. Nem isso, mas tem um jeito de você, sabe, portar. E vem uma pessoa, às vezes, que vem falar de uma outra com você e fala assim, fulana deve ter os motivos dela. Pronto, acabou o combustível ali. Sabe, quando brocha, acabou o assunto. Então, tem coisas que, se a gente cortar, dá para fazer isso de forma educada, sem, né, parecer grosseiro, mas a gente precisa dar limite. Associação limitada. Pessoas próximas, como familiares, que não podem ser afastadas, mas que podem ter influência negativa. Esse, gente, é necessário impor o quê? Limite, e não absorver a negatividade. Quem são esses? Às vezes o marido, às vezes a irmã, às vezes o filho, às vezes a mãe. Esses aqui, a gente não tem como, né, afastar. No caso, ela até falou assim, às vezes o marido falou, não é para afastar, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Mas o que acontece? Ele estava falando, quem está tendo esse conhecimento é você. Eles não têm. Então, eles não são obrigados a entender. Mas, da mesma forma, você também não é obrigado a acatar a opinião deles. Por isso que você que tem que impor o limite. Fulano, olha só, eu sei que você não acredita em nada disso daqui, eu respeito, você nem é obrigada, mas eu quero me colocar com mente aberta para tentar, porque é a minha vida, e por isso que Deus deu uma vida separada para cada um. Então, eu vou respeitar a sua opinião, e eu quero que você me respeite também com relação a isso que eu estou fazendo. Então, quando eu não quiser comprar certa coisa, quando eu não quiser ir para tal lugar, eu queria que você só respeitasse a minha opinião e tá tudo certo. Gente, isso é limite. Se a pessoa se sentir ofendida, o problema é dela. O que não pode é você viver em função dos sentimentos das outras pessoas a vida inteira e se lascando a vida inteira. Porque quando você se lascar por completo, ninguém vai aí, meu filho, te dar a mãozinha e pagar suas contas, não. Então, entendem que vocês precisam colocar limite. Associação desejada. Essa daqui é o que a gente deseja, que são o quê? Pessoas com mentalidade e objetivo semelhante aos seus, que é vital estar próximo delas para crescer. Por exemplo, a gente que está aqui, fazendo isso daqui, a gente está no mesmo campo de visão e na mesma energia. Opa! Ou pelo menos era para estar. Né? Então, assim, a gente está entendendo qual é o propósito disso aqui. Inclusive, mãe que não tá aqui, mãe que esse dia falou assim, Deise, olha que legal, vamos tomar um café lá? Eu falei, tá, pode ser, mas isso me aproxima ou me afasta da minha liberdade financeira? Ela quer saber. Eu mesmo vou fazer minha sobrancelha, eu mesmo vou fazer minha unha, mesmo sem saber. Então, assim, se você não se fizer perguntas, tipo, não é que nunca vai fazer nada. Por exemplo, aqui em casa, toda sexta-feira, a gente tinha mania de pedir alguma coisa, um delivery. Eu falei assim, agora vai ser uma vez no mês. Gente, eu sei que as primeiras semanas, as crianças, mas a gente não vai pedir nada, porque já acostumou. Já acostumou. Vai ser mais doloroso? Vai, mas ninguém vai morrer por causa disso. Ninguém vai morrer. Ações. Importante para a gente fazer relacionado ao ambiente. É importante supervisionar e escolher conscientemente, aqui tá errado, conscientemente as pessoas com quem você convive. Gente, faz uma lista. Eu sei que já deve estar vindo aí na memória de vocês. Meu Deus, fulana. Ah, Jesus, ciclana, vou ter que dar um jeito. Maria. Ih, Joana. Ih, misericórdia. Já veio, né? O Senhor está trazendo. Traga, Senhor, as pessoas. Conscientemente, você já tem que fazer aí uma lista e pensar, ó, o negócio aqui não tá bom, eu vou ter que dar uma supervisionada em quem vai entrar e vai fazer parte da minha vida, dos meus projetos, dos meus sonhos, quem eu vou conversar. Tem assuntos, gente, que a gente vai conversar com o irmão, com o irmão. Agora, tem assuntos que eles não vão entender. Então, não vale a pena nem você gastar saliva. Outra coisa, isso aqui, ó. Fazer reunião familiares para alinhar a expectativa familiar aí já dentro da sua casa. Marido, seu filho, né? Quem vive aí convive com as despesas que você tem, né? Para poder colocar o quê? A expectativa de envolver um planejamento financeiro e nos objetivos. Por exemplo, que foi o que eu fiz aqui em casa. Eu falei com meu marido, eu preciso que você veja esse curso comigo. Isso aí, Michele. Tá vendo? Tem que ser, gente. Senão, não adianta. Senão, é como se você estivesse aqui perdendo o tempo de vocês. Poderia ter ido dormir mais cedo. É isso aí. Tipo assim, uma das coisas que eu trago para mim, isso há muitos anos, eu sempre falo assim, o que não agrega não precisa ser dito. Tanto da pessoa para trazer para mim, quanto eu para levar para outra pessoa. Isso agrega? Isso vai ajudar em quê? Vai ajudar quem? Nada? Ninguém? Então não precisa ser falado. Né? Então tem coisas que é assim. Então, assim, isso aqui vai chamar o marido, as crianças, né? Porque, inclusive, uma das coisas que ele falou assim, tem muitos pais que não chamam as crianças para poder participar das questões financeiras. Tem que chamar, olha aqui, vem cá, filho.
Então, isso aqui, ó, é X valor. O que a gente está conversando é aqui dentro da nossa casa. Isso daqui não é para contar para coleguinha e para ninguém. Então, a gente está com um projeto disso, a gente vai fazer isso, então a gente vai reduzir isso aqui a gente não vai poder, porque a gente tem o sonho disso, a gente quer liberdade disso, e colocar todo mundo, mas aí se não quiser, faz você. Faz você. Vai chegar uma hora, teve um caso que ele falou assim, que tinha a cunhada e o cunhado, a irmã e o cunhado dele, falou assim, que um tentava e o outro não queria. Aí disse que um gastava, assim, então já que é assim, já que eu tô fazendo, você não dá, então também vou gastar. Então eram os dois gastando para poder competir, tipo assim. Nisso daí ela falou assim, os dois ferravam todo. Então o que acontecia? Os dois ficavam ferrados. Então se pelo menos você for fazendo, é meio ferrado só, e depois a pessoa vai ver, vai você, poxa, Lisana tá se esforçando, também vou me esforçar aqui. Então, gente, tem coisas que a gente vai ter que comprar. Porque fulano não está me ajudando, também não vou fazer? Não, a gente tem que se posicionar. Pessoas ricas não precisam ser boazinha. Porque meu coração, menino, não aguenta. Se alguém chegar aqui me pedindo 50 reais, eu sei lá, fico sem jeito de dizer que não. Sei lá. A pessoa peca pra caramba, mas se ela diz, tem dinheiro lá, nossa, se eu falar que eu não tenho, não precisa falar que tem fulano, olha, eu até teria para te emprestar, mas eu tenho compromisso, e infelizmente eu não vou poder te ajudar. Gente, a não ser que seja uma necessidade, uma criança passando fome, alguma coisa nesse sentido, e que alguém que é responsável não possa trabalhar, ok, que a gente precisa ajudar os necessitados. Inclusive, ajudar os necessitados, que a Bíblia fala era órfão e viúvas. Porque naquela época, eles não tinham como se manter. As mulheres não trabalhavam. Então, por esse motivo, as pessoas deveriam ajudar os órfãos e as viúvas, o que não é o caso de hoje. Então, assim, às vezes tem uma pessoa que é viúva, mas tem lá os filhinhos com a carcaça boa dessa para trabalhar, o bonito quer trabalhar. Ele quer ficar jogando, quer fumar um negocinho. E aí, a coitada da mulher tá lá, tadinha, mas sabe como é que é, né? Gente, eu tenho umas histórias tão próximas, só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Alguns conceitos para a gente finalizar aqui sobre a questão do ambiente. Rico, para a gente memorizar aqui, ó. Rico, você vai ficar assim, rico gasta menos do que ganha. Rico gasta menos do que ganha. Para memorizar, não sai mais na cabeça. O dinheiro não muda nada, ele apenas amplia sua situação atual. Lembra daquela questão? Se eu tiver dinheiro, eu posso me tornar uma pessoa egoísta, uma pessoa... Não, a não ser que você já seja. Aí vai ampliar essa sua maneira de ser, mais arrogante, mais ignorante, mais petulante. Agora, se você não é assim, se você é uma pessoa boa, isso vai ampliar ainda mais a pessoa boa que você é. A mentalidade não muda com o tempo apenas amplia a forma como você vive. Ou seja, se você não escolher mudar, isso é questão de escolha, não escolher mudar os seus hábitos, a sua forma de viver, a sua forma de gastar, não vai ter jeito. Não adianta que daqui a 10 anos já eu devo perder a vontade de fazer essas coisas, a minha mentalidade vai mudar. Não vai mudar. Então, você tem que escolher mudar. E olha que mesmo assim é desafiador. Porque toda hora vem alguma coisa para poder tirar a gente do foco. Por isso que tem que estar. Eu depois vou enviar alguns links de vídeos dele que ele tem no YouTube, que inclusive ele disponibiliza lá para a gente ver, aí depois eu vou vendo, vou enviando para vocês. São vídeos mais curtos, tipo de 20, 15 minutos, e é bem legal. Só existe um caminho para a liberdade financeira. Mudar a mentalidade e fazer escolhas diferentes. Se continuar fazendo as mesmas coisas que fazia, não vai ter mudança. Liberdade é o que define ser rico, não o quanto se ganha ou bens que possui. Por quê? Aquilo que eu falei no início. Se você tem um salário muito bom, tem uma renda muito boa, mas se você parar de trabalhar, o castelo desmorona, você ainda não é rico. Rico é aquele que pode escolher o que fazer e o que não fazer, e isso não muda em nada o padrão de vida que ele vive. Mensagem final que ele deixou para a gente, eu quis trazer aqui, que a mudança é possível e depende de escolhas conscientes e mudança de mentalidade. É necessário estar disposto. A gente vai para a Bíblia de novo, né? Seja forte, tenha bom ânimo, esteja disposto a se afastar de influências negativas e fortalecer associações positivas. Gente, tem gente que fala assim, mas falando, nossa, tão engraçado, né? Falando tão legal. Às vezes tem gente que é engraçado só falando mal da vida dos outros, já reparou? Caçoando as pessoas. Já viu isso? O processo exige disciplina, coragem e acompanhamento contínuo, mas o resultado é a construção de uma vida livre, próspera e consciente. É isso aqui que a gente está buscando. Para isso, a gente precisa de disciplina, de coragem e acompanhar os nossos resultados, a evolução que a gente está tendo. Os exercícios desse mês, ó a mente de classe média, o exercício dessa semana.
proposta de reflexões e anotações pessoais sobre economia semanais e escolhas feitas, que é o quê? O nosso diário. Quem aqui fez, gente? Eu Elisana, Michele. Deixa eu abrir aqui para eu ver vocês. Cris também fez. Eu fiz um meu e fiz um da casa, porque a gente tem uma conta, as contas separadas aqui, né? Tipo assim, o que eu posso gastar meu e o que é da casa. Lili também fez. Então, a gente vai manter isso aqui, tá? Continue fazendo. E quem fez e dessa economia já jogou para algum investimento? Ou só economizou e não jogou? eu não sei fazer investimento, então eu tô... Não, investimento é a caixinha do Inter, do... Não fiz não. Eu já tinha feito, antes da gente começar essa aula, eu já tinha feito, coloquei R$ 100 num porquinho do Inter, mas não tinha nada a ver com a gente, né? Foi uma coisa que coloquei na minha cabeça de querer fazer. Abre uma caixinha de diário, eu gosto de abrir uma caixinha de diário da prosperidade. Então, tipo, aqui, esse daqui é da casa, cadê o meu? Eu economizei R$ 40, depois mais R$ 16 do estacionamento, então R$ 56 eu fui lá e joguei para essa caixinha. E ele tá lá. Vou ter mais algumas economias, porque se foi algo que você ia pagar e não pagou, já joga para lá. Porque se ficar na sua mão, vai fazer o quê? Vai gastar com outra coisa. Eu namoro falo, né? É isso aí. Então, já joga para lá, já deixa lá. Mas aí eu posso precisar. Então, você não economizou, você só trocou o lugar onde você ia gastar. Deise, mas, por exemplo, teve coisa que eu ia comprar no cartão e não comprei. Eu anotei aqui, botei cartão, e aí, agora que, né, a minha fatura vai vencer nesse mês, em vez de eu pagar na fatura, porque ia estar lá na fatura, eu vou pegar esse dinheiro e vou jogar para esse caixinha. Deise, não tinha nada para economizar, não tive nada, não. Que eu acho meio difícil. Mas mesmo para você começar a adquirir o hábito de... Gente, sabe aquela coisa que nem de escovar dente? Não, eu preciso adquirir o hábito de sempre jogar um dinheirinho lá, mesmo que seja R$ 5, R$ 10, joga, para você manter um relacionamento com o ambiente, sabe, e aplicativo de guardar, essa coisa de estar guardando, porque senão fica muito assim, não, eu economizei, mas cadê? É o quê? Caixa 2? Ou para onde esse dinheiro? Bota, porque a hora que vocês começarem a entrar no aplicativo e ver, caraca, meu, isso daqui eu teria gastado, olha só, se eu não tivesse botado aqui, teria gastado. Porque vocês só vão conseguir visualizar quando entrar lá no aplicativo. Ou se for em dinheiro, bota no potinho, no cofrinho, né? Algo assim que seja. Então, dinheiro. Então, aí você pode botar no potinho, no cofrinho. Eu nunca uso dinheiro em espécie, né? Então, às vezes, eu vou fazer alguma coisa com a minha sogra, ela me dá em dinheiro e eu vou pagar no Pix ou no débito. Aí o dinheiro, eu tenho uma caixa de remédio que fica dentro do meu armário, só que tá vazia, eu vou colocando ali 50, 100, eu acho que deve ter uns R$ 300 ali. Mas assim, não era organizado como você está ensinando, né? Mas eu tô tentando, pelo menos, né? Isso, mas já é alguma coisa. Mas se eu fosse você, Michele, pegava, gerava ali o boleto do banco, né? Aquele banco digital, para você fazer depósito, você gera o boleto, né? Gerava e jogava para uma caixinha dessa para ela render alguma coisa. Porque, infelizmente, o dinheiro em espécie ali, ele não rende absolutamente nada. E por mais que seja pouco, é alguma coisa. E a longo prazo, né? A gente, mentalidade a longo prazo. E para vocês começarem a ter esse acesso e conexão, relacionamento da coisa de, pegar lá, investir. Uma das coisas que eu fico olhando agora é assim, CDB a 100%, CDB a 102%, CDB a 100 não sei quantos por cento, e aí você começa a querer entender aquilo ali. É um ambiente onde você começa a ter familiaridade com aquilo ali. Então, quando ele começar a passar as coisas... Eu e Maurício ficamos pesquisando sobre... Tá vendo? Então, assim, tá vendo? Olha como é legal. A gente começa a ter interesse por essas coisas novas. Então, quando ele começar a falar sobre o investimento já direto, vocês já vão ter uma familiaridade com aquele ambiente ali. Então, acho que seria interessante, mesmo que seja pouco, aí já criar esse hábito. Outra coisa, a gente assumir a responsabilidade para promover mudanças reais. Tipo assim, cara, não botei nada. Não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que entrar lá e vou ter que fazer isso aqui, nem que eu tenho que pesquisar. Então, assim, é começar a fazer. Não precisa investir, mas botar no caixinha é fácil. Só um pouquinho, ele vai mandar você escolher o valor e pronto, o negócio foi. E outra coisa é compartilhar foto da família para reforçar o compromisso e engajamento. O que é isso? Por exemplo, aqui em casa, ele pediu isso. Para provar que você fez uma reunião com sua família, né? Chama todo mundo, vai falar, olha, eu estou fazendo isso, a gente vai fazer isso aqui a gente vai dar um tempo, isso aqui a gente vai trabalhar assim e tal. E aí vocês podem escrever, como é que eu vou saber que essa foto da família é? A gente bota aqui o nome da mentoria, vocês podem botar a mentoria 7Ps, e aí tira uma foto e manda para mim para saber que todo mundo, isso daqui também a gente vai mandar para ele, né? Mandou para ele daqui de casa. E é isso, eu espero que nossos próximos, minha filha, a gente cada vez mais... Agora, gente, eu não sei, vocês, deixa eu só abrir para parar essa apresentação.
Eu não sei vocês, mas isso tem feito um bem enorme para mim. Mudança de mente, cada coisa que eu olho, eu fico assim, eu preciso realmente disso. Isso está inclusive até com relação ao ambiente. Esse ambiente me aproxima ou me afasta da minha liberdade financeira? Esse ambiente me faz bem ou não me faz bem? Essas pessoas, o que elas falam para mim? Sabe? Elas me criticam. Gente, para. Porque às vezes você tá assim, ó, no piloto automático, só faz. Então, assim, para um pouquinho, medita, pensa, se faz pergunta, porque isso tem sido muito bom para mim. Eu tenho certeza que se vocês colocarem realmente em ação, vai trazer um benefício muito grande também para vocês. Porque não adianta. Se a gente aprender as coisas aqui e não fizer, é só mais um conhecimento que entrou, daqui a pouquinho vocês não vão mais lembrar de nada e não vão conseguir um resultado disso, né? Deixa eu só dar um pause aqui e parar essa gravação. Vocês têm alguma dúvida? Querem contribuir? Falar um pouquinho de como é que foi essa jornada?